do Calvário, rendendo louvores ao nome do Senhor, amém? Logo após a oração, a diaconisa irmã Luriana estará na direção do culto. Amado Deus e Pai que está no céu, te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e ainda há de fazer segundo a tua vontade, Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, os louvores desta noite, Pai. Abençoa o pastor que estará trazendo a mensagem poderosamente aos nossos corações, Pai, para que nós possamos sair daqui impactados, cheios da tua glória e da tua unção, Pai. Abençoa também, meu Pai, a minha irmã, meu Pai, que sofreu um acidente, está ali, meu Pai, acamada, meu Pai, naquele leito de hospital, precisando da tua misericórdia, Pai. Senhor, vem, meu Pai, trabalhar na vida dela poderosamente, segundo a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Gostaria de estar convidando aqui à frente o grupo de louvor para estar louvando o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 5 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós falamos os irmãos com a paz do Senhor. Número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar a igreja a se colocar sobre os seus pés nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Logo após a leitura e oração, em conjunto, Água Viva vai adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, você encontra lá em Hebreus, capítulo 4.
Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, amém? Apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 12. Eu estarei lendo o capítulo 12 e os irmãos o 13. Versículo 12 e os irmãos o 13. Que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Toda a igreja, verso 13. Não há criatura alguma completa diante dele, antes todas as coisas são nuas e ardentes aos olhos daquele com quem queremos tratar. Amém. Aleluias. Nos diz assim: antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Aleluia. Nada é encoberto aos olhos do Senhor. Pode ficar alguma coisa encoberta aos meus olhos, aos olhos do pastor, do presbítero, mas aos olhos de Deus nada fica encoberto. Graças a Deus por isso, porque Ele é conhecedor da nossa vida, nosso passado, nosso presente e do nosso futuro. E Ele sabe, aleluia, como tratar cada um. Então que nós venhamos nessa noite oferecer o nosso melhor ao nosso Deus, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Jesus, por este momento grandioso a qual estamos em Tua presença. Ó Deus eterno, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, para te adorar, para bendizer o nome santo do Senhor. Ó Deus eterno, que o Senhor possa, meu Deus, nesta noite, ó Pai, fazer o Teu querer, meu Deus, aqui neste lugar. Ó Deus eterno, estamos aqui, meu Pai, não é porque nós merecemos, Jesus, mas é porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. É o Senhor que nos dá esta oportunidade, ó Pai, e que nós nesta noite venhamos aproveitar, Jesus, de te oferecer o nosso melhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos ajudar a oferecer ao Senhor nesta noite a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, Pai. Ó Deus, até que o Senhor venha ter, meu Deus, neste lugar, ó Pai, o Teu lugar de honra, Jesus. Ó Pai, tanto que o Senhor possa mover o Teu querer neste lugar. Toma, meu Deus, a cada um aqui nesta noite, ó Pai, e abençoa a Tua igreja, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Continua para ouvir e adoro o nome santo do Senhor. Conjugado com verdadeira paz, Senhor. O que acontecer, eu tenho uma porta para entrar. Conta Daniel, o que vais fazer, eu também não sei.
Daniel na cova, morreu. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus fará assim. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia, Senhor. Santa saúde, nome do Senhor. Senhor Deus, a nossa oração, Senhor. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem um grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada porta e o leão em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim: Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo, não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí ele vai ser feliz em cima do leão durante aquela noite. Pois agora está. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo, não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí ele vai ser feliz em cima do leão durante aquela noite. Pois agora está. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Eu sou o Senhor, não tenha medo, não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí ele vai ser feliz em cima do leão durante aquela noite. Pois agora está. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você nessa noite que trouxe o seu dízimo e sua oferta, coloque em suas mãos. Nós vamos estar consagrando ao Senhor. Quero estar convidando o nosso presbítero Roseli a estar fazendo essa oração por cada um que vai ofertar, dizimar na casa do Senhor. Ah, Luliana, mas eu não tenho. Você também vai receber oração, para que você também possa ter para trazer, amém?
Aleluia. E logo após, a nossa missionária Jane estará louvando o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento a todos capazes do Senhor Jesus. Amém, amados? Estamos felizes e alegres com o Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Aleluia. Feche teus olhos, estenda tuas mãos, você que trouxe, você que não trouxe. Que Deus venha te abençoar no nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, nessa noite aqui estamos em um ato de adoração, ó Pai, dispostos a aprender mais um pouco da Tua Palavra nessa noite. Ó Deus, e a Tua Palavra, meu Deus, nos diz para que nós devemos ser, Senhor, fiéis ao Senhor, Pai. Ó Deus, aqui estão os Seus filhos e filhas que irão dizimar. Ó Deus, outros irão ofertar, meu Pai. Senhor, aqueles que trouxeram, aqueles que não trouxeram, que o Senhor possa, meu Deus, visitar o celeiro de cada um, meu Deus, repreendendo o Senhor, o devorador, o migrador, o cortador de bênção, o devorador, meu Pai, que o celeiro dos Teus filhos e filhas venham ser prósperos e abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Missionária Jane com a oportunidade. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você fecha os seus olhos? E lembre que esse dia a gente só está aqui porque foi as mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E é difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer,
glória pertence ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar a amada a igreja a se colocar sobre os seus pés nessa noite. Aleluia. Quero estar agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele concedeu. Aleluia. E quero estar devolvendo a palavra ao nosso pastor nessa noite. Amém? Glória. Deus, poder e glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feliz e alegre. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite que o Senhor tem nos concedido para estarmos na sua presença, nessa casa de oração. Graças a Deus, Senhor. Como justos amados, bendizemos em nome do Senhor, e que nesta noite nosso coração esteja aberto, para que assim o Espírito de Deus ministre sobre nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós vamos meditar no texto de Gênesis, nós vamos meditar neste texto hoje, em nome de Jesus. Gênesis 16, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Levante, minha família, poderosa. Nós, nesses dias, temos visto algumas coisas acontecendo dentro do nosso ministério, né? O falecimento da vice-parqueira, que era vice-presidente do nosso ministério. Ela não era só esposa do bispo, ela também era vice-presidente do ministério. A verdade que era a igreja que nós nos sujeitamos depois do Jaraguara, né? Aleluia. Mas aprove Deus a igreja dele, tudo estava em controle dele, e as coisas continuam acontecendo, porque tudo é dele, né, irmãos? Aleluia. É muito importante a gente estar pronto, não é? Simplesmente é isso. É importante a gente estar pronto. Se o nosso coração está no céu, a gente não se assusta, né? A gente não se assusta. Esses dias atrás eu vinha até pensando num vídeo que eu vi do Dr. Ched, que eu até fiz um comentário aqui na igreja, quando ele dizia que tinha 4 meses que ele estava no hospital antes de ele falecer, e ele dizia assim que nunca tinha sofrido tanto como estava sofrendo naqueles 4 meses. Ele deu um sorrisinho e disse assim: mas isso é tão glorioso, porque eu sinto que Deus está me desmamando da terra. Aí ele disse assim: eu estou pronto para subir. Meu irmão, a nossa morada não é aqui. Tudo pode ser muito bonito e belo. Você pode ter 1001 projetos e isso não é ruim. Mas fique sabendo, o melhor não é aqui. Continue sempre nesta visão. Aqui nós vamos fazendo, mas a nossa visão é na eternidade. É na eternidade. Aleluia. Eu dizia lá na sede esses dias, tem gente que fala assim: eu quero ver Pedro, Tiago, eu não quero ver ninguém, não quero ver quem eu conheci. Não, tem um monte de gente que eu conheci que está lá, eu nunca, Pedro eu vi só na história, depois eu vejo ele. Primeiro eu quero ver quem eu conheci, dar um abraço e dizer graças a Deus chegamos. Aleluia. Irmão, deixa Adão para lá, Eva para lá. Aleluia. Eu sei que algumas pessoas têm alguns sonhos pessoais, mas eu falo, não, eu quero chegar lá e rever quem andou comigo, quem orou por mim, quem me ajudou, quem me aconselhou, relembrar algumas coisas, né? Aleluia. Pastor, você acredita que isso vai ser possível? É lógico que eu acredito. Aleluia. Vamos ler o texto.
Gênesis 16. Diz assim o verso 1 e 2: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Somente esses dois versos. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença e pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa continuar abençoando. Espírito Santo, o Senhor sabe o quanto nós somos dependentes, carentes e necessitados da Tua presença. Pai, por isso aqui neste momento nós suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito continue governando sobre nós e revele a cada um de nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos, graças a Deus por este texto que vai nos trazer algumas informações, que vai nos trazer aqui uma edificação. Os irmãos vão lembrar comigo que neste dia eu confesso aos irmãos que o texto de Gênesis capítulo 16, para mim, pessoalmente, é um texto que é tão complexo de se fazer uma exegese, uma interpretação fiel, porque para fazer uma exegese é necessário, é lógico, algumas regras de hermenêutica, mas também é necessário um senso de justiça para que você aplique a palavra de Deus de forma correta, sem colocar a tua opinião, porque a Bíblia, ela é assim, minha opinião, ela só vale para mim. Para crescimento dos irmãos tem que ser Bíblia, palavra de Deus e a interpretação dela. E esse texto, eu confesso para os irmãos, ele é tão complexo para se fazer uma exegese. Aí você pergunta, mas por que, pastor? Tem o que nesse texto? Tem escatologia? O que tem nesse texto? Porque normalmente textos de escatologia é que é bem complexo de se fazer exegese, porque existem algumas visões que se diferem dentro do estudo escatológico, da doutrina das últimas coisas. Mas esse texto, ele é tão difícil porque envolve relações humanas complexas. E relações humanas complexas nós já aprendemos de forma, às vezes, simples e objetivas, e alguns aprendem de forma dura e grotesca, que a gente não mede o pitaco. Você olha, observa e ora. Porque, irmãos, são relações pessoais. Aqui nós vamos observar neste texto que ele nos revela alguns personagens. Abrão, que ainda não era Abraão, Sarai, que ainda não era Sara. Aleluia, mas nesse texto também a gente vai encontrar Agar, a egípcia, e vai encontrar também depois Ismael, filho da egípcia. Aí vocês podem pensar, pastor, mas é tão simples, é só ler o texto e a gente chega num consenso. Não é tão simples. E a gente vai discorrer ele aqui, vai observar que ele não é tão simples. Por quê? Nós vamos lembrar, irmãos, que Abrão, ele era de uma terra chamada Arã, filho de Terá. Quando Deus lá diz assim para ele, Abrão, ele não conhecia o Senhor se manifesta a ele e diz assim, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. O texto, a Bíblia Sagrada vai nos dizer então, que Abrão, que não tinha filhos, ele tinha uma esposa, Sarai, e a Bíblia nos diz que ele pega a sua esposa e tudo que tem, junto com o seu sobrinho Ló. Ele botou uma mochila nas costas.
e levou junto com ele. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que a primeira terra que eles observam, eles veem, é a terra de Sodoma e Gomorra. Ali aconteceu toda aquela história que os irmãos, que nem a Bíblia vão lembrar, em que a terra era má, os homens eram maus. A Bíblia diz que ali houve corrupções, prostituições, houve coisa que os céus se manifestaram, Deus enviou anjos, esses anjos consumiram a terra. A Bíblia vai nos dizer que dali o sobrinho de Abrão, ele sai da cidade, a mulher dele olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal, eles entram para dentro de uma caverna, acontece um incesto. Ló tinha 2 filhas, a mais velha olha para a mais nova e diz assim: vamos ter relação sexual com o pai, porque senão não vai ficar geração. A mais velha engravida do próprio pai, da onde vêm os amonitas, os moabitas. A mais nova também se deita com o pai, embriaga o pai, se deita com o pai, faz sexo com o pai, e dali desse segundo incesto nasce um outro povo, os amonitas, que se torna uma pedra no sapato de Israel depois. Tudo isso aconteceu porque Abraão recebeu uma ordem de Deus: sai da tua parentela, sai da tua terra, que eu vou fazer de você uma grande nação. E ele leva o sobrinho junto. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que eles se separam, e Abraão cresce na terra, e ele compra quase toda Canaã. Esse texto ele acontece em Canaã. Vocês vão observar que Abrão, ele conquista Canaã antes da promessa da nação. Só que depois veio fome. Aí a Bíblia diz que eles descem ao Egito e lá eles ficam por 430 anos. Depois disso, se levanta Moisés e a Bíblia vai dizer que Deus faz uma promessa de dar a eles uma terra que mana leite e mel. Qual era a terra? Canaã. Então eles não invadiram a terra de ninguém, foi ao contrário. As terras eram de Abrão. Só que no período do cativeiro egípcio, os ferezeus, os amorreus, todos aqueles reus que tinha na terra, tomaram as terras que eram de Abrão. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos dizer, aleluia, que Abrão tinha uma promessa. Chegou um dia em que Deus chama ele e diz assim: olha para o céu, consegue contar as estrelas? Não, ele disse: assim vai ser a tua descendência. Olha as areias do mar, consegue contar os grãos? Não, então vai ser assim a tua descendência. Aí ele se volta para o Senhor e diz: Senhor, mas como pode eu ter uma promessa dessa, sendo que eu não tenho filhos? Comigo está somente o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. Só ele está comigo. Mas a promessa de Deus não era com o Damasceno. A promessa de Deus é que Deus lhe daria um filho. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que quando Deus se manifesta a Abrão, ele tinha 70 anos de idade lá nas terras, aleluia, do seu pai. Quando ele vem e ele começa a crescer na terra, e ele está em Canaã, a Bíblia diz que aí começa o texto que nós lemos. Sara, ela observa que os dias estavam passando e a promessa não se cumpria. Abrão tinha por volta de 85 anos. Quando Sarai, ela olha para Abrão e diz assim: Abrão, é o seguinte, Deus fez uma promessa para a gente, eu não engravido. E vocês vão observar, tem gente que olha só o contexto de Sarai, da idade de Sarai. Ele tinha 85, ela tinha mais de 75. A Bíblia diz que o costume das mulheres já tinha passado, mas ele também não tinha muito vigor para isso, não. Já era um tiozão de 85 anos.
Ele também não tinha muito vigor para isso, não. Eles precisavam era de um milagre. A Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja Deus, que ela pega Abrão e diz: Abrão, é o seguinte, a promessa está aí, eu já estou avançada na idade, tu também não está muito bom, estou conjecturando, tá bom? Tu também não está muito bom, mas tem a escrava, leva ela para o quarto, toma ela por mulher, ela vai engravidar e eu adoto o menino. Pronto, está tudo certo. Aí a gente vai começar a viver a promessa de Deus. Aleluia. E eu começo a dizer para os irmãos o quanto isso fica complexo de interpretação, porque a Bíblia diz que Abraão, ele podia rejeitar, mas ele não rejeitou. Ele achou bom o negócio. Ninguém sabe se era por causa da carne, né? Ia pegar a novinha, ou se ele realmente estava pensando em fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, queridos, aleluia, que ele entra com Agar ao quarto, se deita com ela engravida, e quando ela engravida, ela agora já não é mais tratada como escrava. Ela agora estava gerando o filho do seu Senhor, que para Sarai era o filho da promessa, era o filho que Deus havia dito a Abraão que lhe daria para que eles tivessem uma grande nação nascida do seu ventre. E ela disse: eu vou adotar e será como o meu. A Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento, Agar agora não era tratada como escrava mais. E isso começa a incomodar Sarai, porque agora a atenção já não era mais dela. Deixa eu começar a conjecturar. Naqueles dias eu não acredito que tinha sofá não, viu, irmãos? A mobília era diferente. Mas se fosse nos dias de hoje, Agar seria aquela escrava que a sua senhora Sarai deitava no sofá para assistir a novela da tarde. Eu não sei porque ela era crente, né, irmã? Não assistia novela não. Aleluia! Mas deitava lá para ver Netflix e dizia para Agar: pega um copo de suco para mim. E ela tinha que pegar. Ela era escrava. Mas agora Agar estava com o filho de Abraão no ventre. Agora quem é que está no sofá? Agar. Quem é que tem que pegar o suco? Sarai. Eu estou conjecturando, tá bom? Escuta, ela começa a ver que o tratamento de Abraão com Agar mudou e que ela estava sendo desprezada, ou seja, ela perdeu o posto. Ela já não era a rainha da casa mais. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que aquilo incomodou demais a Sarai. Ela disse: não está certo esse negócio. Chamou Abraão e disse: Abraão, eu sinto que sou menosprezada dentro dessa casa. Pareciam algumas irmãs, né? Eu sinto que eu não tenho valor aqui mais. Só sirvo para lavar, passar e cozinhar. Eu não sou empregado. Abraão olhou para ela e disse assim: mulher, faz o que tu quiser, está tudo nas tuas mãos. Ela disse: ah, é? Está nas minhas mãos? Então, tá bom. Ela pega Agar e retorna Agar ao posto de escrava. Ela diz: espera aí, já que é para tomar de volta o posto, então Agar, vou conjecturar, tá? Desce do sofá, pega a vassoura e caminha. A Bíblia diz que agora Agar se
humilhada. Por isso que eu falei para vocês que para fazer uma exegese desse texto é complexo, porque muita gente vai dizer assim, mas Sarai era a senhora, ela tinha razão. Outros vão dizer assim, mas Agar não tinha nada a ver com a história, foi Sarai que botou ela. E Abraão ia fazer, aqui não tem não, viu irmãos, como quase todo homem, eu não sei de nada, isso é problema de você. Irmãos, a Bíblia vai dizer, nesse texto, que quando Agar se sente humilhada, ela foge. E quando ela foge, ela para perto de um poço. E eu achei interessante, porque a fuga de Agar movimentou o céu. Enquanto tinha um problema doméstico, os céus não se manifestavam. Enquanto Sara estava projetando ter um filho, mas não de forma com que a promessa se cumprisse, buscando alguns caminhos paralelos, os céus não se moveram. Quando Abraão aceitou dormir com Agar, os céus não se moveram. Mas quando Agar disse, vou fugir, aí Deus deu ordem a um anjo, o anjo desceu, os céus se moveram. Aleluia, glória a Deus. E quando os céus se moveram, ela estava sentada junto a um poço. Aí o anjo desce e se manifesta a ela e diz assim, Agar, da onde tu vem, para onde tu vai? Ela não tinha direção nenhuma. Ela simplesmente estava fugindo de uma humilhação, de um cenário que era ruim para ela. Tem alguém comigo? Ela estava só fugindo de um cenário adverso, sem direção nenhuma. A Bíblia diz que o anjo se manifesta e pergunta, está vindo da onde, está indo para onde? Ela só sabia dizer da onde estava vindo. Para onde estava indo, ela não tinha direção nenhuma. A Bíblia diz que o anjo do Senhor começa a conversar com ela e diz assim para ela, Agar, tu está gerando no teu ventre um menino, e esse menino vai ser grande. A mão dele vai ser contra todos e a mão de todos vai ser contra ele. Só que você vai voltar para a casa de Sarai, porque entenda, é ruim com ela, mas é pior sem ela. É Deus, aleluia. Tem gente comigo aqui ainda? É ruim lá, o cenário lá está ruim? Mas fora de lá esse menino nem nasce. É Deus, aleluias. Fora de lá ele não é criado. É Jesus. Fora de lá ele não tem berço. Fora de lá ele não vai ter os cuidados. Está ruim lá? Aleluia. Meu Deus, aleluia. O anjo começa a aguçar a inteligência de Agar, porque para isso não precisa ter dom de revelação, é só uma questão de inteligência emocional. Porque, irmãos, a gente costuma tomar as nossas decisões na flor da pele, nas emoções. Aí o anjo chama Agar e começa a instigar nela a inteligência emocional. Agar, peraí, está ruim lá? Por que está ruim? Eles estão te oprimindo, a mulher lá está te oprimindo? Tá, mas o que você tem aí no ventre? Você imagina uma escrava grávida, longe da casa do seu senhor. Ela não teria chance alguma naquela cultura árabe, nenhuma. Uma cultura totalmente machista, que já não costumava tratar a mulher com a gentileza e a atenção necessária. Ela não sobreviveria com aquele menino.
Aí a Bíblia diz que o anjo aguça a inteligência emocional dela e diz assim: avalia, lá está ruim, pensa, para onde tu vai? Esse menino vai nascer aonde? Ele vai comer o quê? Aleluia! Como ele vai ser educado? Porque lá tu vai aguentar um pouquinho, porque cá para nós, irmão, ela também estava abusando. Louvado seja Deus. Ela de escrava começou a achar que era senhora da casa. Ela só foi colocada no lugar dela. Aí aquilo afligiu a alma dela. A Bíblia vai nos dizer, queridos, neste texto, aleluia, que o anjo, depois de conversar com ela, ela começa a enaltecer o Senhor. Por quê? Ela olha e ela diz assim: rapaz, ele vê. E ela chama aquele poço, porque poço em hebraico é o termo bir, que vocês vão ver aí, eu acho que no verso 15, mais ou menos, esse poço é chamado de bir. Normalmente, todos os poços, o termo para fazer alusão a poço, água parada, era bir. Ela chama aquele lugar de bir, laai oi, que é poço daquele que vê. Ela diz assim: eu estava sem direção, mas ele me viu. Eu não sabia para onde ir, mas ele me viu. Aleluia! Eu estava totalmente perdida, mas ele me viu. E ela diz assim: eu estou assentada ao lado do poço daquele que vê. Louvado seja Deus, aleluia! Vai ter situação que Deus vai esperar a gente sair dos rolos que a gente mesmo entra. Aleluia, mas quando fazer alusão à promessa de Deus, pode ficar tranquilo, se você perder a direção, os céus se movem. Os céus se movem e Deus se manifesta, porque foi o que aconteceu. Ela saiu sem direção, mas no ventre dela tinha alguém que Deus disse assim: vai ser grande. Não vai ser grande por causa de Abraão, de Sarai e de Agar. Vai ser grande porque ele não pediu para nascer. Aleluia! Porque nós não encontramos nenhuma promessa de Deus a Agar ou a Abraão com filho de escrava, não. Mas Deus, como justo juiz, ele olhou e disse: espera aí, estava só os três com problema, mas tem uma criança lá no ventre, ele não pediu para estar no rolo, então deixa eu descer lá. Espera aí, mulher, aleluia, volta para lá de novo para o menino nascer. E ele só saiu da casa de Abraão com 14 anos, aleluia, nasceu, cresceu, virou adolescente, pré-adolescente, aleluia, sendo cuidado pelo seu pai. Só saiu de lá quando estava pronto para se tornar um guerreiro. A Bíblia diz que o menino era bravo. Glória a Deus. Ele se tornou o pai dos árabes, né, irmão? Até hoje tem guerra por causa desse negócio. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer então que Agar, ela volta para casa. E aí o texto acaba com o nascimento de Ismael. E Abraão com 86 anos de idade. Uma das lições que nós aprendemos nesse texto: nunca se precipite nas suas decisões. Nunca se precipite quando você estiver irado. A Bíblia diz que a ira, irmão, não é boa conselheira, viu? Tem gente que na raiva toma decisões. Aprenda e busque equilíbrio emocional para na hora daqueles teus 3 minutos você não fazer bobagem. Porque depois o trabalho triplica. É melhor você manter o controle emocional, descer na oração. Louvado seja Deus, para que você se controle, não fale bobagem, não faça bobagem, porque segundo um pensador tem 3 coisas que não voltam mais: flecha atirada ao vento, oportunidade perdida e palavra dita a mau tempo.
Segundo um pensador, isso não volta atrás mais. Tem gente, irmão, que está guardando palavra que ouviu há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sabe por que a gente sabe que está lá? Porque toda vez que se discute, se lembra. Tem gente com defunto amarrado no corpo. Meu Deus. Porque ouviu uma palavra que foi dita há mau tempo, e isso causou um dano emocional terrível. E quem não está curado não pode ser usado para curar. Tem muita gente com o ministério algemado porque está precisando de cura. Aleluia! Porque quando a pessoa está doente, é muito mais fácil ele adoecer os outros. Tem gente que a palavra é sempre bruta, é sempre pesada, é sempre como flecha. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque ele está machucado, e quem está machucado não consegue curar. A palavra é sempre para machucar também. Meu Deus! Aleluia! Tem gente que tem uma dificuldade, ele consegue transferir para os filhos. Ah, pastor, mas é porque eu estou sem paciência, a vida toda sem paciência? Glória a Deus. Aleluia! Não, pastor, eu nunca recebi isso, irmãos. Aleluia, questão de Deus aguçar a nossa inteligência emocional. A minha mãe era uma ótima mãe, mas ela nunca disse que me amava, sentou eu no colo. Ela era fantástica. O meu pai, eu nem podia dizer que tinha pai. Eu era órfão de pai vivo. Só que aí eu tive meus filhos. E até hoje eu sento eles no colo quando eu vejo que eles estão meio distantes, porque eles são meio mais sérios. Tiago não, Tiago é mais... O outro é sério, com força. Eu sento ele no colo e digo, vem cá, ele vem sem graça, tem 23 anos, vai casar agora em maio, acabou de comprar a casinha dele. Aleluia, eu sento ele no colo e digo assim, e aí, tá tudo bem? Pai, tá bem. Você sabe que eu te amo, né? Eu estou aqui, viu? Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Eu nunca recebi, mas Deus me fez entender que isso é importante. E não é porque eu recebi que eu não vou oferecer. Eu estou curado. Só não dá amor quem não sente amor. Só não dá carinho quem não sente carinho. Agora entenda uma coisa, aleluia. Se Deus ele veio como Pai, aleluia. Um dia Deus me disse isso, eu sou teu Pai. Quando meu coração sangrava por falta disso, Deus se revelou a mim e disse, eu sou teu Pai. Então eu dou aos meus filhos tudo aquilo que o meu Pai me dá. Louvado seja Deus. Então entenda aqui nesta noite, Deus ele quer fazer de mim, de você, uma ferramenta transformadora. Um agente de mudança. Agora muito cuidado com as decisões que você toma. Aleluia. Porque quando Sarai disse, Abraão, vamos engravidar Agar, ela estava querendo arrumar um jeitinho para a promessa se cumprir. Louvado seja Deus, não se preocupa com nada, irmão. Se a promessa foi feita por aquele que não erra, no tempo certo vai acontecer, porque ele é fiel. Outra aplicação nesse texto que nos traz ensinamento: não aceite direção nenhuma sem analisar os prós e os contras. Quando Sarai chamou o marido e disse assim, vamos engravidar Agar, ele nem pensou duas vezes. Ele podia ter acabado com o problema. Ele disse, bora. Trabalhão para ele, né? Ele ia ter que fazer um sacrifício muito grande. Ele nem pensou duas vezes. Bora.
Quando o problema aconteceu, vocês podem olhar o texto. Cadê Abraão na história? Estava nem aí, irmão. As mulheres estavam querendo engolir uma outra dentro de casa. E Abraão estava fazendo o que não era nem com ele. Aleluia! Irmãos, observe bem. Quando alguém... A primeira coisa que a gente precisa aprender é a tomar cuidado com quem a gente se aconselha. Primeira coisa, você tem que olhar primeiro se a pessoa é fofoqueira. Porque, irmão, cuidado para se aconselhar com fofoqueiro. Esse dia eu estava pensando, a gente vê pessoas disciplinadas por causa de prostituição, de adultério, fornicação, as pessoas se arrependendo, porque são pecados que incomodam, né? Alguém já viu algum fofoqueiro arrependido da fofoca que faz? E é por isso que ele vai para o inferno, irmão. Porque o perdão só é para pecado que a gente se arrepende. Meu Deus. Se a gente não se arrepende, não tem perdão. Porque o perdão é mediante o reconhecimento do mal que a gente está causando. Aleluia. Então observe sempre isso. Cuidar com quem você se aconselha. Aleluia. Você está perdido, irmão. Quando arrependimento deixa de cometer o que está fazendo. Exatamente. Olhe bem. Abraão, quando ouviu de Sarai, vamos engravidar Agar, ele podia ter dito não. Alguém mesmo sem você pedir pode querer meter o bedelho na sua vida. Ó, irmão, eu vim aqui te dar um conselho. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar. Se for uma pessoa respeitável, você trata com carinho. Se for um fofoqueiro, você diz, irmão, não estou precisando do seu conselho. Simples. Aleluia. Irmão, tem coisa que não é ignorância, é você ser sincero. No momento certo, você já corta o mal pela raiz. Aleluia. Se for profeta é uma coisa, tá bom? Mas escuta, é profeta de oração. Porque hoje está cheio de profeta que nos cultos de oração não aparece nenhum. Aleluia! Escuta isso. Observe bem. Tome cuidado. Porque você tem que pesar os prós e os contras das direções que as pessoas querem te dar. Quando Sara chamou o marido e disse, vamos fazer isso, ele não pensou duas vezes. Quebrou Israel. Até hoje tem guerra lá no Oriente Médio. Até hoje. Porque tem guerra entre os descendentes de Isaac, que é Israel, e os descendentes de Ismael, que são os árabes. Olha lá a faixa de Gaza pegando fogo. Aleluia. Os irmãos, observem bem. Outra lição que a gente pode extrair desse texto, eu já estou acabando. A causa do teu sofrimento pode ser você mesmo. Sara passou por um processo que ela começou a sentir, mas não foi o diabo que pôs ela naquele cenário, não. Nem foi Abraão, muito menos Agar, foi ela mesmo. Ela que decidiu arrumar um caminho paralelo para que a promessa de Deus se cumprisse. Meu Deus. Aleluia. Entenda, tem cenários difíceis que a gente vive porque Deus está nos provando. Quando Deus está nos provando, Ele está tentando extrair o melhor de nós.
A aprovação de Deus, ela nos traz crescimento. Mas tem situações que a gente caminha com os próprios pés. E a melhor coisa a se fazer é não reclamar quando você tem ciência disso. Peraí, eu estou vivendo isso porque eu busquei isso. Fui eu que fiz isso. Fui eu que caminhei em cima disso. Então eu não posso reclamar. Não dá para reclamar, porque tem situação que nem se Abraão, Noé, Jó, Daniel, Elias, Moisés tivesse e orasse, não resolvia, porque tem cenário que a gente vai com o próprio pé. E aí não dá para reclamar. Pastor, então o que a gente faz? Vai sofrer o resto da vida? Não, irmão. Sara perdeu a direção. Por que ela perdeu a direção? Ela era a rainha da casa. O que ela fez? Pegou o controle e deu na mão de outra. Aí ela foi lá buscar o controle de volta. Quer ver a situação começar a mudar? Toma o controle de novo. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas que estratégia? Que estratégia não é só dizer é meu e lá. A Bíblia diz que Sarai foi a Abraão, disse: Abraão, está errado, estou sofrendo, estou sentindo menosprezo. Ele disse: tá bom, faz o que tu quer, só me dá o controle. Eu fico bobo às vezes de ver pais, e eu vi o Rodrigo Silva falando disso. Ele disse que uma irmã da igreja dele procurou ele para aconselhar um jovem de 18 anos. Aí ele foi buscar o histórico do jovem, da criação da mãe e tal, e falou para a mãe: mãe, é o seguinte, tem 18 anos que você cria esse menino, tudo errado. Aí você me chamou para em 30 minutos de conversa mudar toda a bobagem que tem 18 anos que a senhora está fazendo. A senhora acha que eu vou conseguir? Irmão, tem pais que reclamam porque meus filhos estão assim, meus filhos estão assim. Eu não deu o controle na mão dele. Por favor, não reclame. Tome o controle de volta. Reclama não, porque o problema é seu, só seu. O problema não é do pastor, não é do líder dos jovens, não é do ministério. Sabe por quê? Aleluia, porque eu vou confessar para os irmãos, tem hora que para aconselhar filho dos outros é muito difícil, porque os meus até hoje, eu falo para eles, um já está casado, e eu cheguei para ele e falei: no dia que eu ver você maltratando a sua mulher, eu meto o pé na sua porta e te dou um couro lá dentro, porque eu não vou deixar de ser pai dele. Hoje é os filhos que tomam o controle e dão um couro no pai e na mãe, e ainda põe de castigo, que você não vai para a igreja essa semana. Como é que eu vou aconselhar um menino desse? Aleluia! Um dia uma menina lá na igreja foi pedir a bênção. Ainda tinha 11 anos. A mãe chegou para mim e falou: pastor, eu vim aqui. Por quê? Não, porque ela vai namorar. O quê? O menino tem 18 anos. Eu falei: como? Ela tem quantos anos? 11? Eu falei: tá, mas você quer o quê aqui no meu gabinete? Aí disse: não, só quero comunicar. Eu falei: só para comunicar? Pode ir, estou sabendo. Ela ficou olhando para mim e falou: você não vai falar nada? Eu falei: não, você quer conselho ou você está me comunicando? Porque se fosse conselho, se ela fosse a minha filha, ela ia tomando um couro daqui até chegar em casa. Porque com 11 anos ela está cheirando leite ainda. E eu chamei o rapaz e disse assim para o rapaz: deixa eu te falar, você com 18 anos, se a polícia ali pegar, eu sei porque a gente se interage, tá bom, irmãos? Eu já tive conversando com um delegado, ele disse para mim: pastor, a menina com 12 anos, mesmo os pais permitindo, é crime. Acredita? Mesmo os pais permitindo, é crime.
Aí eu digo, beleza, vai fortalecer a minha mensagem quando eu estiver pregando. Irmão, se na justiça é crime, sai desse negócio. Aleluia! Então entenda uma coisa. Sabe por que muitas vezes a gente está sofrendo? Porque pegou o controle e pôs na mão de quem não era para dar. Aí a gente sofre, a gente fica sem dormir. Fica, irmão. Louvado seja Deus. Então entenda uma coisa, tem situações que a gente deixa as pessoas irem longe demais. Quando você deixa uma pessoa ir longe demais, você está dando controle na mão dele, está permitindo ele te tratar mal, falar para você coisas que não é para ser falada. Isso é você dando o controle na mão de outras pessoas. A minha esposa namora comigo há 31 anos. Você acha que eu sou bobo de falar qualquer coisa? Mas o tempo, a liberdade, eu tenho liberdade. Mas isso não significa que eu vou desrespeitá-la. Eu não falo para ela qualquer coisa. Porque ela tem o controle na mão. E eu também não permito que ela fale qualquer coisa para mim. Não permito. Não permito. Aleluia. De jeito nenhum. Sabe por quê, irmãos? Quando você pega o controle que te dá autoridade em alguns cenários e coloca na mão do outro, você está deixando a pessoa fazer com você o que não é para ser feito. E depois você vai reclamar. Vai reclamar de quê? Você deixou? Permitiu. Foi longe demais. Como é que resolve, pastor? Pega o controle de volta. Diga, ó, faça mais não, viu? Faça mais não, porque o pastor, meu Deus, Maria, o pastor pregou que não era para me deixar. Cuidado, viu? Eu não vou ter que arrumar de segurança. O pastor falou que não é, e não é para deixar mesmo, não, irmão. E se alguém achar ruim, eu chamo o Luciano. Ele é maior que eu, né, irmão? Não sou bobo, eu é fácil me pegar, né? Ele é maior que eu. Amém? Louvado seja Deus. Então não dê o controle para ninguém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Depois a gente termina esse negócio. Amém. Glória a Deus. Só para a gente encerrar antes de orar. Eu disse para vocês que é muito complexo a exegese desse texto. Porque quando eu olho para a Sara, vocês conseguem ver Sara uma mulher má? Não. Olham para cá, vocês veem uma pessoa má? Não. Olham para Abraão, vocês veem um homem mau? Não. Então nesse texto não tem ninguém ruim. O que levou uma história tão complexa a acontecer dentro de uma casa? É isso que a gente precisa entender. Tem coisas que acontecem na vida da gente, não é porque a gente está rodeado de pessoas más, ou que queria o nosso mal, ou que queria fazer alguma coisa errada, ou que estava na intenção de fazer alguma coisa errada. Às vezes decisões são tomadas, e o reflexo dessas decisões é em todos aqueles que estão no cenário. Vocês estão entendendo? Às vezes você está vivendo, ou viveu, ou ainda vai viver alguns cenários que você pode até pensar, foi maldade, quiseram viver mal. Olha para Sara, para Agar e Abraão, e depois Ismael, que era neném, estava no ventre, não tinha maldade em ninguém. O problema lá é que as decisões humanas e essa humanidade, Paulo ele chega a gritar isso: quem me livrará do corpo desta morte? A nossa humanidade muitas vezes nos faz tomar decisões que a gente depois sofre, quem está ao redor sofre. Mas hoje aqui eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se aconteceu alguma coisa com você em algum momento da sua vida, compreenda, aleluia, foram decisões humanas. Olhe para as pessoas ao redor, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem o melhor para a sua vida.
Entenda isso, tenha a direção necessária para que as coisas aconteçam. Deus vai mudar a história. Aleluia. O texto é complexo de interpretação, mas no final Deus assume o controle, dá uma direção a Agar, diz para Sara: não vai ser Ismael, vai ser Isaac. Diz a Abraão: Abraão, tome cuidado e ouça Sara agora, a partir de agora, porque ela vai ser a mulher que vai gerar, e é de vocês dois que vai nascer a minha nação, que vai adorar somente ao meu nome. Então entenda, tem cenários que são complexos, acontece muita coisa, mas Deus está te dando uma direção aqui hoje. Coisas grandes vão acontecer, e não vai ser milagre, só direção. Porque tem gente que não entrou aqui precisando de milagre, entrou aqui precisando de uma direção. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos e filhas, por tudo que o Senhor tem feito. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, os teus servos e servas que se chamam pelo teu nome. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra continue germinando, ministrando, meu Deus, ao coração da tua igreja, aquilo que é a tua vontade. Leva todos em paz e continua abençoando o teu povo em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.